Abra sua Bíblia no Salmo no 121. Salmo 121. É um dos salmos dos cânticos de romagem, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor é a saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Este é o Salmo 121. Salmo este que nós vamos meditar nesta noite e rogamos ao Senhor que fale de forma especial aos nossos corações. Meus amados irmãos queridos, diletos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Vivemos ameaçados por esta pandemia. Eu diria que é uma pandemia global, assim como acabamos de ouvir na oração do presbítero Sérgio, que suplicou o socorro dos altos céus para as nossas vidas. E esta pandemia está se espalhando pelo mundo inteiro. E com isso bate no nosso peito o medo. Se vocês observarem, os mercados financeiros do mundo inteiro estão aí num profundo estresse, numa preocupação tremenda. Um futuro incerto no que diz respeito aí à questão financeira. As bolsas oscilando, há turbulência política, há instabilidade. Existe um medo de que os nossos líderes não estejam à altura dos desafios que enfrentamos. Não só os nossos líderes do Brasil, mas, quiçá, do mundo inteiro. Ou seja, todos estão realmente preparados para esse momento que estamos vivendo. Todos esses problemas existem numa escala maior ou menor. Isso não vem de agora. A situação já vem desde o tempo de Adão. E diante disto, o mundo procura ajuda nos lugares errados. O mundo, ao invés de procurar a solução, o socorro no Senhor, está buscando a solução em outros deuses, em pessoas erradas, em lugares que não vão trazer ou dar a solução para a situação. Então, a pergunta é: onde encontrar ajuda, uma vez que o mundo está temeroso, uma vez que as pessoas não sabem o que fazer, uma vez que há incerteza no que diz respeito ao amanhã? O que fazer diante de tudo isto? Eu não sei se você, meu ouvinte, se você está preocupado, eu não sei se você está encarando a situação como uma situação verídica, ou se estão simplesmente aí inventando tudo isto. Mas partindo do pressuposto que é verdade, de que as coisas realmente estão acontecendo,
de que um medo impera no nosso meio, onde podemos encontrar ajuda. O Salmo 121 tem a resposta que nós precisamos. O Salmo 121 tem essas respostas, tem a orientação para a sua, para a minha vida, tem a orientação para esta nação. É interessante observar, meus queridos, que esse salmo, ele a princípio não tem um autor declarado. E este salmo ele faz parte de uma coleção de salmos que compartilham esse prefácio, ou seja, um cântico de romagem. Isso vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Estes salmos foram usados por peregrinos que vinham a Jerusalém para adorar, para bendizer ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E as palavras do adorador, elas já sobem numa forma de resposta. Deus, ele não apenas ele é o Deus que habita nas alturas, mas ele é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor Deus, ele está acima de tudo. Ele está acima de todos nós, acima de qualquer coisa. Esse Deus criador, ele é um Deus onipotente. E ele nos mostra que a adoração tem que ser uma adoração exclusiva tão somente a ele. Portanto, é nesse Salmo 121 que nós iremos encontrar algumas respostas para as indagações do momento. Portanto, o que esse Salmo 121 tem a nos dizer e também ele quer nos apresentar? Portanto, em primeiro lugar, este Salmo 121 nos ensina que diante das adversidades da vida, vejam bem, este Salmo nos ensina que diante das adversidades da vida, precisamos olhar primeiro para Deus, depois para os problemas que nos cercam. Vejam bem o que nos diz aí o verso 1, o verso primeiro desse salmo. Elevo os olhos para as montanhas ou para os montes, de onde me virá o socorro. Este primeiro versículo diz, elevo os meus olhos para os montes, ou eu olho para as colinas, de onde vem a minha ajuda. Embora você pode perceber aí que há uma interrogação, mas na verdade o salmista ele tinha a plena certeza de que o seu socorro vinha realmente de Deus, ou seja, ele tinha essa confiança de que Deus era o único que poderia ajudá-lo em meio às situações difíceis que ele estava vivendo e passando. Mas, no entanto, esse salmo também ele vai nos mostrar que os peregrinos indo em direção a Jerusalém caminhavam louvando e bendizendo ao Senhor. E ele só vai ter uma conexão com o Senhor e com o monte de Sião. Elevo os meus olhos para o monte. Sião, ou seja, Jerusalém, ficava ou estava na colina mais alta. E os adoradores sempre subiam, iam para Jerusalém para cultuar o Senhor. Deus frequentemente se encontra com o seu povo nas montanhas, nas alturas. Assim, este salmo orienta a pessoa para a majestade soberana do Senhor e não para as adversidades que enfrentamos. Ou seja, essa tem que ser a nossa primeira postura, que eu diria que é uma postura correta. Este salmo, portanto, nos orienta, primeiro, na direção
de Deus. Temos que olhar para as alturas antes de olharmos os problemas, antes de olharmos a circunstância ao nosso redor. Basta olhar para a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, e você vai ver como que ela começa. Ela não começa olhando, focando os problemas, mas o seguinte: Pai Nosso que estás nos céus. Antes de Jesus fazer qualquer tipo de petição na oração do Pai Nosso, ele reconhece a santidade de Deus, ele reconhece que esse Deus é um Deus que está acima dos nossos ideais, é um Deus que habita nos altos céus. E essas petições por pão, por exemplo, por libertação, vão vir depois. Portanto, queridos, nós olhamos para Deus primeiro. Olhamos primeiro para Deus. Então, só depois olhamos para os nossos problemas à luz de quem é Deus. Ou seja, Deus, ele é maior do que os nossos problemas. E por ser um Deus maior do que os nossos problemas, esse Deus tem a solução para a sua, para a minha e para a nossa vida. Por isso que o salmista afirmou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, se o primeiro verso é uma pergunta, o adorador, então, já sabe a resposta. Deus é um Deus criador, um Deus que responde, um Deus que vem em direção ao seu povo. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Deixe-me fazer a você uma pergunta. Em quem você está buscando socorro? Ou onde você está buscando socorro nesses momentos tão difíceis da vida? Quem você tem buscado nos momentos de tribulação, de incerteza? Quem você tem pedido auxílio quando a situação se torna difícil? Mas caminhando um pouco mais, este salmo nos ensina mais uma coisa. É que, além de nos ensinar de que diante das adversidades da vida, precisamos olhar primeiro para Deus e depois para os problemas que nos cercam, há uma certeza neste salmo de que há um Deus disposto a nos ajudar. Perfeito. Um Deus disposto a nos ajudar. Existe um Deus disposto a nos ajudar. É o que diz o verso 2 e também o verso 3. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Esse é o Deus que não dorme, esse é o Deus que não vacila. Há um Deus disposto a nos ajudar. Ou seja, se há um Deus disposto a nos ajudar, primeiro, é que esse Deus existe. E é um Deus que se predispõe em fazer algo pela sua criatura. Ele não permite a nossa queda. É um Deus que guarda, que nos protege de todo e qualquer perigo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E olha que às vezes a gente comete muito, porque ouviu muitas orações. Não é um Deus que está cheio de problemas, mas é um Deus que não dorme, que não descansa. E Ele está disposto a nos ajudar. Interessante observar que uma pessoa pode estar disposta a ajudar alguém em uma certa necessidade. Mas se ela
não pode fazer isto, se não tem condições para fazê-lo, ela vai dizer, olha, não posso. Mas este Deus que nós servimos é um Deus que pode e que está disposto a nos ajudar. Portanto, é muito bom, é maravilhoso servir a um Deus capaz e disposto a nos ajudar. O verso 3, nessa sequência, ele deve ser entendido no sentido de uma aliança. Como assim? Você vai ver que ao longo da palavra de Deus e de diversos textos, passagens, Deus entrou em aliança com Abraão. Você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão, também fez uma aliança com Noé. E o verso 3 aqui do Salmo 121, quando diz que ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é que esses adoradores que estavam subindo para Jerusalém para adorar o Senhor, essas palavras são apenas consoladoras, dirigidas para os seus adoradores, ou seja, dirigida para o seu povo. Outros, por quê? Porque outros se curvam diante de vários deuses, procuram ajuda em vão. À luz do Salmo 115, esses deuses, eles não apalpam, não cheiram, som nenhum nas suas gargantas, mas mesmo assim, a humanidade está servindo, está adorando a estes deuses. Como eles não são deuses e não podem e nem estão dispostos a fazer praticamente nada. Por isso, mesmo quando criamos deuses em instituições humanas, descobrimos que a sua ajuda é, em última análise, em vão. Quando nós colocamos a confiança nesses deuses, a ajuda que poderia vir da parte deles é completamente vazia e sem sentido. Os ajudantes e os ajudados acabam por se encontrar no mesmo pântano. Ou seja, ao invés desse Deus, dele vir ao seu encontro para te salvar, esse Deus de madeira, esse Deus de gesso, esse Deus que não fala, esse Deus que não apalpa, esse Deus que não chega, que não faz nada. Pelo contrário, ambos vão cair no buraco, vão cair no pântano. E quem é que vai ajudar quem? Por isso que diz o salmista que esse Deus que criou os céus e a terra não dorme, não vacila em hipótese alguma. Para aqueles que confiam no Senhor, podemos sim ter a certeza de duas coisas que esse Deus pode e é capaz de fazer nas nossas vidas. Primeiro, Deus é capaz e está disposto a garantir nossos pontos de apoio ou de segurança. Deus é capaz e está disposto a garantir os nossos pontos de apoio ou de segurança. Ou seja, Deus, ele em meio à situação difícil que vivemos, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, esse Deus, ele está do nosso lado. Esse Deus nos ampara, esse Deus nos segura, esse Deus nos protege. As suas mãos estão voltadas para as nossas vidas, elas não estão encolhidas e nem tampouco os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Deus é capaz e está disposto a garantir nossos pontos de apoio, mas também ele está sempre disponível. É um Deus que está sempre disponível. Os seres humanos devem ter folga. Nós podemos e devemos ter folga. Nós podemos e devemos também dormir. E há momentos em que nos cansamos, até mesmo das ajudas que nós prestamos. Mas isso não é assim com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não tira uma soneca.
Deus não fica cansado após o almoço. Deus não fica com aquela lombeira, com aquela preguiça. Eu vou tirar uma soneca agora após o almoço. Não, queridos. Esse nosso Deus é um Deus que está sempre atento. Quando você clama, Ele ouve. Quando você pede, Ele vem ao seu encontro. Quando você chora, Ele está ali para secar as suas lágrimas. Quando você, mãe, não sabe o que fazer, Deus, Ele é a sua solução. Ele vem para te mostrar o caminho certo. Em terceiro e último lugar, a terceira lição que este salmo nos ensina, esse salmo 121, além de ensinar que diante das adversidades da vida, precisamos olhar primeiro para Deus e depois para os problemas que nos cercam, também nos ensina que há um Deus disposto a nos ajudar. Mas também, além de ter esse Deus que está disposto a nos ajudar, há uma outra certeza, outra verdade que este salmo nos ensina, é que há um Deus que se preocupa preservando a nossa vida. Há um Deus que se preocupa preservando a nossa vida. A partir do verso 4, diz o salmista: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Os 3 primeiros versos deste Salmo 121, o salmista fala da coletividade, da bênção do Senhor que vem para o seu povo. A partir do verso 4 até o final, ele vai se dirigir no particular, para você, para mim. Como diz, é certo que não dormita nem o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor, Ele é o teu guardião. O Senhor, Ele é a tua sombra sobre a tua vida. O Senhor estende as suas mãos sobre a sua vida. O Senhor te ajuda. O Senhor caminha com você. O Senhor ajuda o crente e o guarda e o livra de todo e qualquer perigo. Essa repetição dessas palavras, ela nos dá, assim, a maior segurança, a sombra da tua mão direita. É uma poderosa metáfora do Oriente Médio e ela pode se pensar na peregrinação que as pessoas faziam para Jerusalém. Ou seja, os santos, os servos de Deus, eles vinham de Jericó para adorar a Deus, e era preciso, então, ir em direção a Jerusalém. Com isto, iriam passar por lugares perigosos. Durante o dia, o sol castigava com o seu calor implacável, e Deus protegia o seu povo com uma nuvem. À noite, que era muito fria, Deus protegia o seu povo com uma coluna de fogo. Ladrões que rondavam ali as ruas, as vielas, podiam perfeitamente atacar o povo de Deus, a exemplo da parábola do bom samaritano. Mas Deus estava ali para poder proteger o seu povo, para guardar a sua entrada e a sua saída. Havia também as bestas feras que se escondiam e que tentavam assim então pegar o povo desprevenido. Deus está protegendo o seu povo. É por isso que eles costumavam viajar sempre em grupos. Isso novamente reforça o valor da comunidade de adoração ao Senhor. Deus usa, veja bem, Deus usa a igreja
como um meio de nos guardar. Na igreja, na comunhão com o seu povo, Deus também nos guarda. É a nossa sombra em um mundo hostil. É isso que Deus faz, nos protege neste mundo. Quando você, meu irmão, sai para trabalhar, quando você vai à rua, à esquina e volta, e você chega em casa são e salvo, não foi o acaso. Foi a mão de Deus que te protegeu. E muitas vezes de coisas que você nem sequer percebeu. De uma bala perdida, de um assalto, de um atropelamento, de uma situação difícil. Você não percebeu nada disso. Mas a mão do Senhor esteve ali te protegendo. Não é a igreja diretamente a quem a unção se refere, é claro, assim como as colinas foram a fonte da ajuda de Israel, mas a presença do Senhor está em nosso meio e é por isso que habitamos em segurança. E como o Senhor faz tudo isso? Como o Senhor preserva a nossa vida? Para terminar, Deus preserva a nossa vida. Ele nos preserva de todo o mal. Isso corresponde, novamente, à oração do Senhor, oração do Pai Nosso, na qual solicita, diz ele, livrai-nos do mal. A isto se acrescenta que ele preserva a nossa alma, nos livrando de todo perigo, de todo mal. Em hebraico, isso provavelmente significa que ele nos salva da morte. Então, é dito que ele nos preserva em nossas jornadas, nas nossas caminhadas. Deus faz tudo isto na nossa vida. Segundo, no contexto da vinda a Jerusalém para adorar, significa que Deus livraria os seus filhos e filhas, peregrinos e peregrinas, da jornada potencialmente perigosa. Embora o povo não percebesse isto, mas a mão do Senhor estava sempre estendida sobre todos eles. Termino dizendo que o Salmo ele vai também terminar com essa promessa, continuando para sempre. Do ponto de vista cristão, entendemos que isso é vida eterna, de que Jesus, ele preparou um lugar e também prometeu de que estaria do nosso lado, nos ajudando e nos livrando de todo e qualquer perigo. Graças a Deus, olhamos para onde Jesus está, sentado à mão direita de Deus, como diz o nosso credo apostólico. E estamos ansiosos pelo seu retorno glorioso. Seguimos em frente, é verdade, sabendo que o Senhor é o nosso ajudador, sabendo que o Senhor nos guarda, Ele é o nosso guardador, sabendo que o Senhor nos livra de todo e qualquer perigo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. E o seu socorro? De onde é que vem? De onde que vem o seu socorro? Quem você busca socorro nos momentos mais difíceis da vida? Estamos passando por esta pandemia que traz medo, desespero, principalmente aí para os empresários. As pessoas não sabem o que fazer, o governo está tentando ajudar com um valor, mas nós sabemos, irmãos, que se nós não contarmos com a graça do Senhor, nosso Deus, não poderemos fazer praticamente nada. Que esse Deus nos ajude, que o Deus Criador dos céus e da terra estenda a sua mão sobre nossas vidas e nos livre de todo e qualquer perigo, e que o socorro
continue vindo dos altos. É de lá, não é da terra. Não vai vir dos poderosos, não vai vir dos governantes, não vai vir dos falsos profetas. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que esse Deus te guarde, que esse Deus te livre de todo e qualquer perigo, em nome de Jesus. Amém? E assim seja.